Lula está buscando ser um popstar, uma celebridade internacional, a falar bobagem em assuntos extremamente delicados e complexos, como foi o caso da Ucrânia. Sabe, isso é fascismo do puro. Aí, como é fascismo do bem, não é fascismo do puro. O petismo, essas coisas, é fascismo na veia. Eu não quero conviver com fascista, nem bolsonarista, nem petista. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Sabe o que está acontecendo? Você está empurrando o povo brasileiro, que está mudando profundamente, para o lado da direita. O que o Lula está fazendo é replicar, agravar a relação podre, corrupta, fisiológica, clientelista, que vem se agravando profundamente no Brasil. O Lula bateu recorde de liberação de emendas, de orçamento secreto, de emenda de relator, com outros nomes. E um que se está roubando, Mário Sérgio, deve haver exceções, mas está se roubando 20%, 30% disso pelo Brasil afora, em todo canto. Se inventou corretor de emenda na sociedade brasileira. E com o Lula isso se agravou dramaticamente, enquanto a nossa elite, de forma cínica, artistas, intelectuais, cientistas, lideranças estudantis, todo mundo, se não for assim, como é que seria? Vamos votar um plebiscito, vamos votar referendos. O mundo inteiro faz isso toda hora. Por que aqui não faz? Porque o baronato quer ver o povo longe do jogo. Ainda tolera eleições, desde que elas sejam manipuladas e todos os candidatos beijam a cruz. Olha o que a democracia eleitoral brasileira produziu. Collor cassado, foi o primeiro eleito. Fernando Henrique se desmoraliza, o PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional. Depois do Fernando Henrique vem o Lula, vai bater na cadeia. Tu acha que ele foi absolvido? Nunca foi absolvido. O Supremo fez uma curva para dizer que os processos não deviam ter sido julgados 5 anos depois, nessas maluquices que a institucionalidade brasileira tem praticado. Mas assim, o Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi cassada, o Michel Temer foi parar na cadeia. Meu irmão, isso dá certo? Todos eles governaram com esse pragmatismo de se agarrar com os corruptos, de fazer discurso de corrupção e não sei o quê, sabe, de se agarrar com a fisiologia. E isto com certeza não dá certo. Você imagina. De repente o Supremo vai voltar atrás e vai dizer que o Bolsonaro é elegível de novo, 5 anos atrás, foi o que fez com o Lula. Aí nós vamos de novo para a eleição Lula e Bolsonaro. O Lula está remoçando o Bolsonaro. Isso é um problema. O Biden, um desastre nos Estados Unidos, está remoçando o Trump. Como é que um cara com 81 anos de idade, decrépito, quer ser candidato de novo? Sabe, eu estou perdendo a crença nessa democracia eleitoral. A democracia que eu acredito é outra, é a que empodera o povo, que agita as pessoas, sabe, que luta. Caramba, tudo quanto é de organização estudantil, sindical, tudo dizendo amém, tudo dizendo... O Brasil paga para os seus trabalhadores o pior salário mínimo das Américas. Só perdendo para a Venezuela. O que explica isso? Como o Lula nunca deixou nascer uma liderança perto dele. Me diga quem é o segundo petista. O Haddad, que era o cara que tinha perdido a eleição para a reeleição de São Paulo, que é um pau-mandado. A Dilma, que vinha de ser do PDT... sem tradição nenhuma e tal, para ele continuar mandando. Isso é uma estratégia de coronel que eu tenho horror a isso. E lá no Ceará nós temos um trauma com isso. E a turma do Bolsonaro ainda me chama de coronel, né? Então eu resolvi não ser candidato e me transformei em inelegível, porque o meu irmão, sendo governador, eleito e reeleito, eu não posso ser candidato a nada lá no Ceará. E o Tasso dizia, mas você está louco? Com 50 anos de idade? Não, pai, isso não dá vez às outras pessoas. Eu saí do processo eleitoral muito respeitado. Houve um que me comparou, fiquei extremamente lisonjeado, com a seleção de 82. Diz que era uma seleção extraordinária, mas não ganhou nada. Então tá bom, eu fico tá, olha, não desista não. Eu não quero ser acusado de desistir. Mas você perdeu o direito de participar, como aconteceu comigo, sabe, isso é fascismo do puro. Aí, como é fascismo do bem, não é fascismo do puro. O petismo, essas coisas, é fascismo na veia. Eu não quero conviver com fascista, nem bolsonarista, nem petista. Lula está buscando ser um popstar, uma celebridade internacional, a falar bobagem em assuntos extremamente delicados e complexos, como foi o caso da Ucrânia. Eu fui dar uma palestra no Parlamento Europeu, eu cheguei lá no dia seguinte que o Lula tinha circulado para lá, o que eu ouvi me obrigou a defender o Lula. Lá fora, de tanta bobagem que o Lula falou, sabe, dizendo para cada ouvido o que ele queria ouvir sobre a questão da Ucrânia.
E aí, Gaza, não sei o que e tal. Outro dia eu perguntei na minha newsletter, eu escrevo uma newsletter semanal, eu perguntei, cadê o pacificador, o mediador Lula, para 14 conflitos sangrentos que estão acontecendo na África? Coisas graves, né? Guerras de insurgência anticolonial, como está acontecendo ali no Sahel Central, inteiro. Não tem uma palavra a demonstrar que o Lula só se preocupa com a paz onde a imprensa presta atenção. Essa é a tragédia. E aí estoura. Ao norte, a Venezuela com um ditador para quem ele passa pano. Essa é uma linguagem do Ceará que a gente diz que ele alisa o cara. Ao sul, um Milei tomando posse na Argentina, com constrangimentos graves para desequilibrar as relações no Mercosul, que para além de uma mera união aduaneira, em crise, era outra coisa quando nós assinamos, e eu ajudei a escrever, o Tratado de Ouro Preto. O Uruguai contesta o Lacalle tudo que o Lula pensa e fala. A Colômbia está lá em crise. Na Bolívia se dissolveu o consenso entre o Evo Morales e o presidente, que pôs fim ao golpe, e o Lula passeando no estrangeiro, enquanto a nossa região, que devia ser a prioridade, ferve. Agora, pela primeira vez em 40 anos, a posse do presidente da República da Argentina não esteve presente nem o presidente, nem o vice do Brasil. Você sabe o que pode acontecer agora? Nós estamos na iminência de uma irresponsabilidade a mais desse ditador patético da Venezuela, que é homenageado todo dia pelo Lula e pelo PT, que resolveu criar um inimigo externo para tentar superar a tragédia da sua impopularidade interna. Era o meu próximo tema, e um pouco mais amplo, não é só política externa. Eu arremato só ainda na questão, para concluir, que falta senhorio sobre o território brasileiro. Mas é isso. Hoje o efetivo militar brasileiro na Amazônia não aguenta 24 horas de confusão com a Venezuela. Olha que tragédia. O maior país da região, de tanta politicagem, de tanta conversa fiada, de tanta corrupção, não aguenta 48 horas de um conflito com a Venezuela. A Venezuela está moderna, equipada por chineses, por russos, tem um irresponsável à sua testa que está querendo, enfim, reverter um quadro interno trágico e pode inventar. E o único jeito de fazer uma guerra de ocupação que exige infantaria é entrar pelo território brasileiro em Roraima. Nenhuma declaração Lula deu. Ainda bem que o ministro da Defesa falou. Hoje eu senti liderança estudantil a favor. Os artistas tudo batendo palma para essa contradição. E aí pronto, fica todo mundo feliz e catártico, porque agora na solenidade oficial eu falo todes. Tenha santa paciência. Sabe o que está acontecendo? Você está empurrando o povo brasileiro, que está mudando profundamente, para o lado da direita. Porque se eu pergunto ao povo quem é o responsável por saúde, educação, emprego, juro, crediário, etc., ele diz é o governo. Se eu quero impor a ele minha visão sobre gays, lésbicas, a minha moralidade, a minha religiosidade, ele me manda pastar e vota para a direita. Veja o Rio de Janeiro. O Lula não mudou tal coisa em relação ao Bolsonaro, não mudou nada. É chocante o que eu estou dizendo. Desde os dados graves da economia, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central. Já vamos entrar nesse tema. Justo ou não, correto ou não, qual é a diferença no manejo do modelo econômico que o Lula pratica e o Bolsonaro? Se um marciano, amigo imaginário que eu tenho, passou aqui no ano passado, em 2022, e viu aquela guerra civil quase iminente no país, e passa agora, a emenda do relator está igual, a roubalheira na relação corrupta e fisiológica com o Congresso, igual com as mesmas pessoas, as mesmas personalidades. Vamos no extremo, o Lula sobe a rampa com essa coisa identitária. Isso que te desiludiu, que te faz desistir? A prostração da sociedade civil brasileira a isso. Eu não desisti, eu fui desistido. Então eu estou lutando por outros logros. Eu só não quero submeter mais minhas ideias a um processo eleitoral viciado. Então, só que fique muito claro, o senhor não é candidato a presidência da República. Não pretendo mais ser candidato a nada. Não pretendo mais ser candidato a nada. Não mesmo. Vou ver se consigo. Como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção. Porque eu sempre alimento a ideia de que o Lula e o PT e seus puxadinhos, entre os quais está o meu partido, tem obrigação moral, obrigação explícita, compromisso, claro, com a mudança do Brasil. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com Bolsonaro.
Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. O senhor disse que o PDT funciona numa espécie de puxadinho do governo Lula. O senhor é favorável que o PDT saia do governo Lula? Veja, isso tudo no nosso partido, pelo menos, é amadurecido, vamos dizer, democraticamente. A maioria dos meus companheiros, com argumentos respeitabilíssimos, prefere ficar no governo. Eu, entretanto, estou autorizado a ter minha própria opinião. É evidente que o partido tomando decisões, eu vou acatá-las, porque não estou mal satisfeito com o meu partido. Mas, programaticamente, o que está acontecendo no Brasil é o oposto do que nós do PDT representamos. O senhor consegue ser exatamente o oposto. O Lupe tenta todo dia reduzir a taxa de juros de um dos maiores escândalos da história brasileira, que é empréstimo consignado. Todo dia. E o governo fica contra o Lupe. Para proteger o empréstimo consignado, sabe o que é, né? Desconta na fonte e entrega para o banco sem risco operacional nenhum. E você cobra quase 2% ao mês, irmão. Fala isso na Europa, nos Estados Unidos. As pessoas ficam chocadas, acham que está tendo erro de tradução quando eu falo a não fluência em inglês ou francês meu. Ninguém acredita nisso quando eu falo. O crédito pessoal no Brasil vai para 300% de juro. O Lula está desautorizando o Lupe, então? Mas já fez isso de forma escandalosa, já mais de uma vez. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio do Planalto... Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora, porque vocês estão me dando a oportunidade. Se eu tiver provas, pode nos dar. Manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50%, e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Há alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com o Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreende o que eu estou querendo dizer? O Satanás está a fim de se reconverter, precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui, para voltar para a obra de Deus, estou pronto. Agora, para fazer balé, sabe, conversa fiada, e, sabe, esse negócio de encantador de serpente, eu já conheço, o Lula ficou velho, cansado, está falando muita bobagem, sabe, ele gosta de cooptar todo mundo. Só que esse aqui ele não conseguiu. Agora, repare, a Amazônia. Como é que a gente resolve com a Amazônia? O Lula vai em Paris, pega carona num espetáculo de música dos artistas, no Champs-Élysées, e anuncia diante de uma grande ovação desmatamento zero. Hoje está acontecendo o recorde de queimadas na Amazônia. Hoje. Aí encolheu comparando com o Bolsonaro. Claro que encolheu, porque o Bolsonaro desmontou as estruturas de comando e controle na região. A Marina voltou, o ICMBio, o IBAMA, a multar as pessoas. Então as multas cresceram 200%, 300%. É isso que vai resolver o problema da Amazônia? Repressão? Tira o cavalo da chuva. Porque o Lula perdeu o pulso faz tempo. Quando ele assina a carta aos brasileiros, ele abre mão de qualquer, mesmo empírica, de qualquer formulação, de qualquer mudança mais profunda. E acredita que vai dourar a pílula da perversão econômica brasileira, da nossa tragédia social, da nossa tragédia nacional como um país decadente, sob o ponto de vista, vamos dizer, dos padrões de superação da nossa deseducação, dos padrões nosso padrão de saúde, dos padrões do nosso comportamento tecnológico, na nossa maturidade tecnológica. Tudo isso o Brasil está em decadência franca. E do próprio manejo do território.
nas cidades, hoje o Brasil não é mais controlado pelos governos, mas por facções criminosas e milícias. E isso ninguém está imune no Brasil inteiro. E não se faz nada, não se inova uma instituição, não se muda os orçamentos, não se há uma política sequer para combater um problema que está tomando sede no Brasil. E isso inferniza a vida do nosso povo.